Olá, amigos e amigas. Hoje é dia 10 de abril de 2020, é sexta-feira, Sexta-feira da Paixão. E eu vou hoje fazer a leitura de um artigo que eu escrevi há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, para falar justamente sobre essa data. Uma data tão marcante para muitas pessoas, né? Principalmente para os cristãos e particularmente para os católicos. O texto tem por título A Alegria da Sexta-feira da Paixão. Quando criança, morava em uma cidade pequena aqui perto de Ribeirão Preto, a cidade de São Joaquim da Barra. E eu via chegar a Sexta-feira da Paixão com uma tristeza de cortar o coração. Minha avó era católica, ela se vestia com roupa bem formal, quase não falava naquele dia. E eu via no seu olhar um enorme pesar. A única emissora de rádio tocava músicas orquestradas e bem fúnebres. Na rua não encontrava nenhum colega para correr, ou jogar futebol, ou andar de bicicleta. No cinema, haviam dois cinemas na cidade de São Joaquim da Barra, naquela época. O filme era A Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um filme em preto e branco, sem diálogos, para causar ainda mais tristeza. O dia transcorria demoradamente, preguiçosamente, tristemente, como se o mundo fosse terminar. Naquela época, não conseguia entender a razão de tanto sofrimento. Por que é que as pessoas, naquela época, ficavam com esse sentimento de culpa e de remorso, tanto pesar e sofrimento, que era propagado justamente pela religião daquela época. O tempo passou, mas não se encarregou de esclarecer para as pessoas em geral, porque este continua a ser um dia dedicado exclusivamente a relembrar os enormes sofrimentos impostos a esse homem que dividiu a história, e antes e depois dele, tal a sua importância. Alguém assim tão decisivo, certamente, fez muito mais do que sofrer e morrer por todos nós, ou não? Claro que a resposta deve ser um enorme sim. Esse homem, que ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, certamente que merece ser lembrado sim, todos os dias da nossa vida, mas com muita alegria, admiração, com respeito e amor, jamais com essa tristeza derramada pela chamada Via Crucis. Jesus realmente caminhou por essa estrada de sofrimento, mas em nenhum momento deixou de confiar no amor de Deus, tanto que nos instantes finais de suas forças físicas, rogou ao Pai que nos perdoasse, pois não sabíamos o que estávamos fazendo. Numa prova de que ele, Jesus, sabia muito bem que aquela prova de amor pela humanidade serviria de exemplo para que nos transformássemos em pessoas melhores e pudéssemos também oferecer, como ele ensinou, a outra face. O seu sofrimento não é o que importava, mas sim a sua coragem e abnegação em enfrentar todos os obstáculos colocados à sua frente para testar o seu amor a Deus e ao próximo. Aliás, ele mesmo disse ser o caminho, a verdade e a vida. Quem o seguisse em atitudes e sentimentos chegaria até Deus com mais rapidez. A Sexta-feira da Paixão deveria ser transformada num dia de alegria, para lembrar que aqui esteve entre nós, num distante dia, alguém que efetivamente era todo amor, paz, sabedoria, compreensão e equilíbrio. Equilíbrio que o fazia, de antemão, perdoar os erros que iríamos ainda cometer, tais como de Pedro, apóstolo que amava a Jesus de todo o coração, mas que no instante de provar esse amor renegou Cristo, tal como ele havia dito que aconteceria. Mas Pedro, passado um instante de desequilíbrio, tornou-se um trabalhador incansável dos ensinamentos cristãos, falando sobre o amor e praticando em todos os instantes o amor propagado. Judas é outro bem-amado apóstolo de Jesus, que não entendeu a sua missão e por isso errou. Mas Jesus já o havia perdoado antes mesmo de ele errar. Nós é que ainda não temos essa capacidade, pois nos sábados de aleluia, depois de chorar pelo Cristo na sexta, amaldiçoamos e matamos novamente Judas, mostrando pela televisão o quanto ainda estamos distante do amor e do perdão que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos.
Que pena que a maioria das religiões do nosso país não mostra Jesus verdadeiramente como o Filho de Deus que é, como nosso irmão querido, como ele efetivamente é e existe para nós. Ele, um filho amoroso, ciente de suas responsabilidades de amar a Deus e ao próximo. Preferimos ficar relembrando apenas os seus sofrimentos, que certamente foram muito pequenos diante da imensidão de luz que trouxe para os nossos corações. E trazer esse amor e essa luz certamente era o seu objetivo, que foi conseguido. Os sofrimentos pelo caminho ficam esquecidos quando chegamos ao fim da estrada e nos sentimos vitoriosos por termos cumprido a nossa missão. Agora posso dizer com certeza, pois já tenho discernimento para isso, que a Sexta-feira da Paixão é um dia de alegria, pois traz à mente e ao coração a figura de Jesus sorrindo e dizendo: estou do seu lado, meu irmão, estarei sempre contigo, pois a minha promessa de levar todos até Deus permanece verdadeira. Aqui está minha mão, tome-a e caminhe comigo praticando o amor ao próximo, mas caminhe sempre com alegria, pois o Pai é de amor e nos quer ver sorrindo e felizes. Pense nisso, pense agora.